Simbora, galera, vamos dar início à nossa preparação de matemática para o Enem, onde faremos diversas questões de todos os conteúdos importantes rumo à sua aprovação. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Tiago Roberto e serei o seu mentor nessa jornada rumo à sua aprovação, exatamente no curso dos seus sonhos. Tudo que você precisa em um só lugar. Vamos para cima? Primeira questão diz o seguinte, ó. Cada grama de sal de cozinha contém 0,4 grama de sódio, ou seja, cada grama de sal de cozinha contém 0,4 grama de sódio. E é essencial para o organismo, pois facilita a retenção de água. Porém, o consumo excessivo de sal pode sobrecarregar o sistema cardiovascular. O Ministério da Saúde recomenda a ingestão de 5 gramas de sal por dia. Entretanto, as pesquisas apontam que os brasileiros consomem, em média, 10 gramas de sal diariamente. A tabela a seguir mostra a quantidade de sódio em miligramas presente em alguns alimentos, certo? Que estão nas bebidas, nos pratos e nas sobremesas. Com base na tabela, o número de refeições com uma bebida, um prato e uma sobremesa que não ultrapassa o limite diário de sódio recomendado pelo Ministério da Saúde é igual a... Então vamos lá, primeiro eu preciso saber qual é o limite diário de sódio que a pessoa pode ingerir. Aí a questão diz que 1 grama de sal, tem o quê? 0,4 grama de quê? De sódio, certo? E uma pessoa pode ingerir por dia quanto? 5 gramas de sal. Mas eu transformando isso para sódio vai ser o quê? Perceba bem que de 1 para 5, é só multiplicar por 5. Então, você vai fazer a mesma coisa aqui. 0,4 vezes 5 vai ficar o quê? 2 gramas de sódio por dia que as pessoas podem ingerir. Só que uma outra observação que você tem que se orientar nessa questão é a seguinte. Todos os valores que estão aqui na tabela estão em miligramas, certo? Então, eu tenho que transformar essa quantidade de sódio que está em gramas para miligramas. E, obviamente, que 2 gramas é a mesma coisa de 2.000 miligramas. Ou seja, essa é a quantidade de sódio que cada pessoa pode ingerir por dia. Ok? Então, vamos lá. A história é a seguinte. Eu preciso saber quantas possibilidades para as refeições as pessoas podem fazer por dia, sendo que tem 2 tipos de bebidas, 2 tipos de pratos e 2 tipos de sobremesas. Tem quantos tipos de bebidas? 2. Tem quantos tipos de prato? 2. E quantos tipos de sobremesa? 2. É só multiplicar pelo princípio fundamental da contagem, tá? Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 8 possibilidades. E que possibilidades são essas, Thiago? Essas daqui, que primeiro seria o quê? Um refrigerante, um macarrão e uma paçoca, Refrigerante, macarrão e uma paçoca. Uma possibilidade. Qual seria a outra? Refrigerante, macarrão, e sorvete de flocos. Certo? Então tem que contar tudo isso. E eu já montei aqui na tabelinha todas as 8 possibilidades, certo? Agora eu quero saber dessas possibilidades que tem aqui, quais não ultrapassam o limite diário de 2.000 miligramas. Tem que fazer essas contas, tá? Refrigerante, macarrão e paçoca. Refrigerante, 10. Paçoca, escrevi certo? Refrigerante, macarrão e paçoca. Vamos na ordem. Refrigerante, 10. Macarrão, 1951. Quando eu somo, fica
1961 mais a paçoca, que é 41. E 1961 mais 41 fica 2002, ou seja, eu posso comer refrigerante, macarrão e paçoca? Não, então já tira essa possibilidade. Próximo, refrigerante, macarrão e sorvete, ó. Mesma coisa, ó. 10 com mais 1951 fica 1961. Mais o sorvete, ó, 1961 mais 37 fica 1998. Então, essa daqui, ó. Ok. Próximo, refrigerante, hambúrguer e paçoca. Refrigerante, hambúrguer e paçoca. 10 mais 1810 fica 1820. E 1820 mais 41 fica 1861. Ou seja, essa configuração pode? Pode. Ok. Próxima. Refrigerante, macarrão e sorvete de flocos. Refrigerante, macarrão, ó, e sorvete de flocos. 10 mais 1951 fica 1961. 1961 mais 37. Deixa eu conferir. Refrigerante, macarrão e sorvete de flocos. Isso mesmo. Fica 1961 mais 37 fica 1998. Pode? Pode também, ó. Ok. Próximo. Água de coco, macarrão e paçoca. Água de coco, macarrão e paçoca. Ó. 66 mais 1951 já dá 2017. Pode pular. Não pode ser essa daqui. X. Água de coco, macarrão e sorvete. Água de coco, macarrão e sorvete. 66 mais 1951 a mesma coisa, 2017. Já ultrapassa, ou seja, também não. Próximo, água de coco, hambúrguer e paçoca. Hambúrguer e paçoca. 66 mais 1810 fica 1876. 1876 mais 41 fica 1917. Ou seja, pode essa configuração? Pode. Ok. E a última, água de coco, macarrão e sorvete. 66 mais 1810 fica 1876. Mais 37 fica 1913. Pode? Também pode. Ou seja, das 8 possibilidades, eu posso escolher quantas? 5. Resposta correta, letra B. Uma questão que tem muita continha para fazer, algumas transformações e lembrar, ó, do PFC, que você tem que multiplicar as possibilidades para descobrir o número de possibilidades total. Não esquece desses macetes, dessas dicas, porque essa questão tem muita cara de Enem, apesar de não ter sido do Enem, mas que tem que fazer essa análise uma por uma até encontrar o total de possibilidades, ok? Vamos lá, próxima questão. Em um folheto de propaganda foi desenhada uma planta de um apartamento medindo, ó, 6 metros por 8 metros na escala de 1 para 50. Porém, como sobrou muito espaço na folha, foi decidido aumentar o desenho da planta, passando para a escala, ó, de 1 para 40. Após essa modificação, ó, quanto aumentou em centímetros quadrados a área do desenho da planta? Vamos lá, primeiro passo, né? Descobrir qual é a área, certo? A área é o quê? 6 vezes 8, né? Só que eu quero em centímetros quadrados, certo? Então vai ficar 600 vezes 800. Por que 600, Thiago? Porque 1 metro é a mesma coisa de 100 centímetros. Logo, 6 metros vai ser 600 centímetros. Isso aqui fica 6 vezes 8, 48, com as 4 zeros, 480 mil
centímetros quadrados. Certo? Então, agora eu vou comparar a escala que foi dada com essa área. Certo? A primeira escala foi de quanto? 1 para 50. Isso aqui vai ser o quê? O x para quanto? 480 mil. Certo? Só que eu não posso fazer essa comparação. Por quê? Porque quando se fala de unidade de escala, é sempre em função de medidas de comprimento. E essa daqui, o 480 mil, é medida de área. Então, o que é que eu faço? Uso o artifício de elevar a medida linear ao quadrado, certo? E vou fazer a mesma coisa na outra, que é de quanto? 1 para 40 vai ser igual a quem? A y sobre 480 mil. Faz a mesma coisa aqui, ó. Eleva ao quadrado, certo? Agora é só fazer a continha. 1 ao quadrado fica 1. 50 ao quadrado fica 2.500. É igual a quem? A x sobre 480 mil. Fica 2.500 vezes x, que fica 2.500x, igual a 480 mil vezes 1, 480 mil. Logo, quem é x? 480 mil dividido por 2.500. Pode cortar esses dois zeros com esses dois zeros, e isso aqui vai ficar x igual a 192, certo? Próxima. 1 ao quadrado fica 1. 40 ao quadrado fica 1.600. Aqui é a mesma coisa, y sobre 480 mil. 1.600 vezes y fica 1.600. Y, 480 mil vezes 1 fica 480 mil. Logo, quem é y? 480 mil dividido por 1.600. Corta esses dois zeros, corta esses dois zeros. 48 dividido por 16 fica 3. Com mais dois zeros, 300. Certo? Só que a pergunta é o quanto aumentou, ou seja, eu quero saber a diferença, ou seja, 300 menos 192. Isso aqui fica igual a 108. Resposta correta, a letra B. Questão bem interessante que envolve escala. E eu quero que você lembre o seguinte: quando eu trabalho com escala, são sempre em função de medidas lineares. Então, quando eu for comparar uma escala com uma medida de área, eu tenho que pegar a escala e elevar ao quadrado. Se fosse com volume, pegava a escala e elevava ao cubo. Não esquece desses macetes que você não erra mais nunca, ok? Próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica residencial são de 30% sobre o consumo mensal, certo? O valor total da conta a ser paga no mês, ó, deixa eu ajeitar aqui, é o valor cobrado pelo consumo acrescido dos impostos. Então, o valor total da conta a ser paga no mês é o valor cobrado, ó, pelo consumo acrescido, ou seja, mais os impostos. Considerando x o valor total da conta mensal de uma determinada residência e y o valor dos impostos, qual a expressão algébrica que relaciona x e y? Então vamos lá. O que é o x? O x é o total. Quem é o y? O y é o quê? O valor dos impostos. Certo? E quem é o consumo? Certo? O consumo é o que eu vou chamar de C. Ó. C é o consumo. Certo? Então, dessas três situações aqui, que é o total a ser pago, o valor dos impostos e o consumo, eu consigo criar uma relação, né? Que é o quê?
x igual a y mais c. Só que a história é a seguinte, quem é o y? O y é 30% do consumo, certo? Aqui está falando, ó, em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica são de 30% sobre o custo do consumo. Ou seja, o y é o quê? O y, ó, bota aqui, y é igual a 30% de quem? De C. Ou seja, y é o quê? 30 sobre 100 vezes C. Pode cortar esse zero. Logo fica o quê? Y igual a 3C sobre 10. Ok? Então, eu já tenho muitas informações aqui. Só que veja bem, as equações, que são as respostas, estão todas em funções de y e x. Ou seja, o que é que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que isolar esse c. Ou seja, vai ficar o quê? Esse 10 não está dividindo, passa para cá multiplicando. E o 3 não está multiplicando, passa dividindo. Então, fica 10 terços de y igual a c. Pronto. Já tem o valor de c, substituo nessa equação daqui. Que é o quê? X é igual a y mais c. Só que quem é C? 10 terços de Y. Logo, quem é X, ó? Lembra como é que faz essa continha? Y vezes 3, ó. 3 vezes Y, né? Mais 10Y sobre 3. Certo? Quem é X? 3Y mais 10Y fica 13Y sobre 3. Pronto, Thiago. Acabou? Não. Por quê? Todas as respostas estão em função, ó, y igual a alguma coisa. Então, eu tenho que rearrumar mais uma vez. Mesma coisa, se 3 não está dividindo, passa multiplicando, fica 3. O 13 não está multiplicando, passa dividindo, fica 3 sobre 13, x igual a y. Pronto. Agora eu tenho a resposta, que é exatamente a letra A. Questão aparentemente difícil, mas que se você conseguir arrumar e entender a ideia desse 30% do consumo e conseguir algebrizar, ou seja, saber quem vai ser o x, quem vai ser o y e porventura o c que eu estou chamando aí, que é o valor do consumo mensal, né? O custo mensal, eu consigo resolver a questão. E, obviamente, que saber fazer essas substituições aqui, certo? Se não entendeu, dá uma pausa, reveja. Isso é muito importante para a consolidação do seu aprendizado e, principalmente, você refazer essas questões. Faça isso e lá na frente a gente conversa, sua aprovação está garantida, ok? Vamos lá, próxima questão. Próxima questão diz o seguinte, ó. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando esta pérola, que é essa daqui, ó. Certo? Ela levou a joia a um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de quanto? Ó? 4 milímetros em seu estoque. As pérolas do mesmo tipo e formato disponíveis para reposição tinham diâmetros iguais, ó, a 4,025, 4,100, 3,970, 4,080 e 3,099. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Então, vamos lá, eu tenho que fazer essas comparações, né? Que é o quê? Ó? Qual a distância de 4, e eu vou colocar 4,000 até quem? 3,099, ó. 3,099. Depois, a distância de 4 até 3,99.
970. Depois de 4 até 4,025. Depois de 4 até 4,080. E por fim, de 4 até 4,100. Obviamente que alguns dos diâmetros têm medidas maiores e outras menores, mas eu quero saber qual é a menor distância. Tanto faz se seja para mais ou se para menos, certo? E eu coloquei aqui 3 casas decimais, porque todos esses números aqui, ó, tem 3 casas decimais, certo? Vamos lá, fazer essas comparações, certo? Para daí encontrar uma das respostas, ok? Então vamos lá. É só calcular a diferença entre o maior e o menor, né? 4,000 menos 3,099 fica o quê? 0,901, certo? Aqui, 3,970 até o 4 fica o quê? 0,030. Aqui vai ficar o quê? 0, ó, de 4 até 4,025 fica 0,025. Aqui, 0,080. Lembrando que eu só estou diminuindo o maior pelo menor. E aqui, 0,100. Então, agora dá para perceber nitidamente qual é que está mais perto. E qual é que está mais perto? Obviamente, é a alternativa letra C. 4,025. Certo? E a última questão de hoje diz o seguinte, ó. Um jovem descobriu que o aplicativo de seu celular edita fotos, possibilitando diversas formas de composição, dentre elas aplicar texturas, aplicar molduras e mudar a cor da foto. Considerando que esse aplicativo dispõe de 5 modelos de texturas, 6 tipos de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto. Aí a pergunta é: o número de maneiras que esse jovem pode fazer essa composição com 4 fotos distintas, utilizando apenas os recursos citados para publicá-las nas redes sociais, conforme a ilustração abaixo, é. Certo? Então, ele tem 4 fotos distintas. E dessas 4 fotos distintas, ele está fazendo o quê? Montando essa estrutura aqui. Certo? Então, observem. Em cada uma das fotos, ele pode ter 5 tipos de quê? De texturas, 6 tipos de molduras e 4 possibilidades de mudar a cor da foto. Então, a história é a seguinte. Ó. Tem 5 dessa daqui. Né? Cadê? Tinha 5 modelos de textura para cada uma delas, ou seja, 5 vezes 6 tipos de molduras vezes 4 possibilidades de cores. Isso aqui vai ficar o quê? 5 vezes 6, 30. 30 vezes 4, 120. Ou seja, em cada um desses casos aqui eu posso colocar 120 possibilidades. E quando eu multiplico tudo, fica o quê? 120 elevado a 4. Isso vai dizer resposta à letra B. Eu vou dizer, tem só um pequeno detalhe. E o detalhe é o seguinte, eu tenho quantas fotos? 4 fotos. Eu estou trabalhando com as possibilidades que a primeira foto esteja necessariamente aqui, ó. Só que a foto pode se mover. Essa foto que está aqui, essas 120 configurações, ela pode estar no final. Então, o que é que eu faço além de tudo isso? Eu permuto. Se eu pensar que eu posso colocar 4 fotos aqui, depois 3 aqui, depois 2 aqui e por fim 1 aqui,
Eu tenho que pensar nessas possibilidades, ou seja, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que isso aqui fica igual a 120 elevado a 4 vezes 24. Resposta correta, a letra A. Questão bem capciosa de análise combinatória que você precisa entender bastante do PFC, Princípio Fundamental da Contagem. Bom, é assim que a gente termina o nosso primeiro aulão preparatório para a matemática do Enem. Pode ter certeza que tantas e mais tantas aulas virão para você que precisa aprender todo o beabá, todas as questões de matemática dos principais assuntos, fora tudo que a gente já tem aqui, que é a playlist com os conteúdos separados. Agora a gente vai misturar tudo para te preparar com a melhor maneira para o seu vestibular rumo à sua aprovação. E se você quer participar da minha mentoria, aqui na descrição do vídeo, vai lá no meu site, entra nas minhas redes sociais, me siga porque tem muito conteúdo novo todo dia para te ajudar rumo à sua aprovação no vestibular exatamente nesse ano. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo vídeo e vamos para cima. Aquele abraço.